Disfarça. Oi, galera, vamos lá para nossa revisão de recuperação, né, professor? Não tem jeito, né? Essa é a nossa aula de Estudou, não conseguiu passar lá na avaliação, aí fiquei de recuperação. Professor, será que eu me salvo dessa? Salva! Só prestar atenção nessa aula, que assim que a gente terminar, ó, vai estar lá a avaliação para você Canetada, fazer. professor? Oi? Canetada? Canetada. Mas vocês vão gabaritar, tá bom? Vamos lá, gente. No quadro... Pera, menino, você desacelera. Aula 33.1, que é a nossa aula de revisão de recuperação da unidade 2. Gente, nessa unidade nós falamos sobre o citoplasma das células procariontes e eucariontes, estruturas citoplasmáticas, parte 1, parte 2, metabolismo energético. E aí, começando aqui então, a gente vai lembrar na aula 23 que nós falamos sobre as organelas, né, professor? As estruturas presentes nas células procariontes e nas células eucariontes. Onde a gente falou sobre a organização, ribossomos, peroxisossomos, lisossomos, vacúolos, retículos endoplasmáticos. Por que a professora está falando plural? Porque são dois, liso e ricoso. Ó, a pessoa está com fome. Fluido homogêneo. O que é isso, gente? É a característica dessa estrutura. Que estrutura? Aquilo que vai separar o meio externo do meio interno da célula, o citoplasma. Fluido homogêneo e viscoso, onde nós vamos encontrar água, proteínas, sais minerais e açúcares. E dentro dessa estrutura, nós vamos encontrar as organelas citoplasmáticas, né? Onde nessa aula nós falamos sobre os ribossomos eles vão estar ali dispersos na célula procariota, né? E vão estar também dispersos na célula eucariótica e também aderidos a retículo endoplasmático e próximo do núcleo, né, que vai se chamar então de retículo endoplasmático rugoso. Falamos também dos peroxisossomos, que eles vão também fazer a desintoxicação do nosso organismo quando o nosso organismo naturalmente produz a água oxigenada, né, professor? Me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. A água oxigenada, ele vai... Isso, vai... As catalases, que são enzimas presentes dentro dessa estrutura, elas vão quebrar e transformar naquilo em água, e aí deixando ela... E oxigênio liberando aí, desintoxicando dessa água oxigenada, tá bom? Falando também dos vacúolos, que é muito importante na célula animal. Você quer falar um pouquinho, professor? Os vacúolos, eles têm grande importância para o processo de osmorregulação. A quantidade de água que entra dentro dessas células, os paramécios, né? E quantidade quando estão em meios diferentes, hipertônico, hipotônico, então ele forma ele regula, né, a pressão osmótica. E esse está bem mais acentuado na célula vegetal, que ela ocupa quase... Também. Né, deixa o núcleo bem de escanteio, vamos dizer assim, né? É verdade, esqueci. Falamos do retículo endoplasmático, que a sua principal função é a produção dos lipídios, desintoxicação, armazenamento e produção de proteínas. E também falamos dos lisossomos, que ele vai digerir, é o estômagozinho da célula, né? Vamos dizer assim. Bom, aí nós temos uma questãozinha para você. Na coluna da esquerda encontra-se nomes de organelas celulares e, na coluna da direita, importantes processos fisiológicos. Perfeito. Marque a sequência que representa a correlação correta entre as duas. Então a gente tem o quê, Ribossomo, mitocôndria, peroxisossomos, complexo Golgi, lisossomos nas organelas. Letra A, síntese de ATP. Então vamos fazer assim, porque eu acho que no outro slide vai estar qual é a alternativa, né? Não sei. Tem que tá lá em cima. Tá em cima? Então vamos fazer assim, vamos colocando. Tá. Por exemplo, síntese de ATP. Quem é que faz síntese de ATP? Mitocôndria. Então vamos colocar 2 aqui. É isso? Deus. E se eu errar? A gente corrige. 2. O Jeff tem distúrbio. Don't worry. Ok. Empacotamento e formação de grãos de secreção. Complexo Golgiense. Então vou botar aqui. Síntese de proteínas. Síntese de proteína. Nós temos lisossomo. Proteínas. Ribossomo. E desses 2, lisossomo digestão. Ribossomos faz síntese de quê? Proteínas. Que é 1.
Digestão intracelular. Ai, 5. Desintoxicação celular. Peroxossomos. 3. Então a sequência é 2, 4, 1, 5, 3. Ai, meu Deus. 1C, 2A, Ah, tá. 3E, perfeito. Por que não botou na 4B, ordem? Tipo, A, 5D. 2. Tá certinho. Tá certo. Deixa eu só arrumar aqui, ó. É porque foi feito assim, né? Ó. Tá tudo certo. Isso. Não é isso? A letra A. Tá aí, tá Isso. certo. Mas podia ter feito assim, ó. 2A. Não postura não, professor. Vambora. tá tudo certo. É porque foi da coluna das organelas Tá certo. para as letras. Tá. É verdade. Ah, é verdade. Te bati, professor? Não, eu tô com problema aqui. Tá, desculpa. Qualquer movimento aqui dói. Estrutura citoplasmática. Isso que eu ia te falar aquela hora. Não entendi, mas depois tu fala, porque senão... Complexos Golgi, cloroplastos, mitocôndrias, aspectos gerais da mitocôndria. Então vamos lá. Ah, são questões muito importantes. Jogar tudo, né? Complexo Golgiense, cloroplasto e mitocôndria. O que essas organelas têm em comum? Olha, pessoal, elas têm em comum um processo chamado metabolismo. Só que tem as suas diferenças. Como assim, professor? Complexo Golgiense. Complexo Golgiense, tudo que precisa criar, ter atividade biológica, entra no complexo Golgiense. E lá nos livros a gente coloca lá armazenamento, empacotamento, significa o quê de substâncias? Vamos raciocinar. Nós temos uma proteína, a proteína ela é linear, vários aminoácidos. Só que para essa proteína ter atividade enzimática, ter atividade estrutural, ela precisa ter uma dobra. Primária, secundária, terciária. Então essa dobra, quem faz? O complexo Golgiense. Quando uma proteína ela só tem atividade se ela tiver terciário, quer dizer, 3 dobras, então ela cria atividade. Enquanto ela não tiver isso, ela não tem. Então é isso que ele faz. E vai potencializar, né? Sim. Isso é um tipo de metabolismo que acontece dentro do complexo Golgiense. Cloroplasto, fotossíntese. Cloroplasto é transformar todas as substâncias inorgânicas em uma substância orgânica. Essa substância orgânica, ela vai ter a capacidade de proporcionar o processo fisiológico vegetal a produzir as auxinas, giberelinas, os hormônios, para que ocorra todo o processo de desenvolvimento. Desenvolvimento primário, secundário e terciário. E quaternário. Por que quaternário? Quaternário é o quê? O fruto. Tem o desenvolvimento, depois o assim, aí a parte vegetativa, a parte floral e a parte de frutificação. Então, para que ocorra essa diferenciação, tem que ter fotossíntese. O objetivo é esse. Transformar substâncias inorgânicas em orgânicas, seiva bruta para seiva elaborada, e produzir os hormônios necessários para o seu desenvolvimento. E mitocôndria é a mesma coisa. Só que é diferente. Lá que é no vegetal, aqui a gente chama de energia, que é produção de energia, para que eu me desenvolva, tenha energia para fazer todo o meu processo fisiológico e diferenciação. Quando eu chegar naquele meu estágio fisiológico, vou ter barba. A voz vai ficar um pouco mais grossa. Os músculos vão se desenvolver, porque os hormônios estão sendo produzidos para isso. Temos mais uma questãozinha, prof. Sobre as mitocôndrias. É correto o que se afirma em A. Está presente nas células em geral. B. Em seu interior, ocorre a quebra das moléculas de água, as quais fornecem hidrogênio na formação da glicose. Oi? Oi? C. Sua realização se dá somente no período da manhã. Não, isso não é... Ó, vamos logo matando, né? Que senão vai lá. Tem como, né? D. Em seu interior, ocorre a quebra da molécula de glicose para obtenção de energia pelas células. E. É responsável pelo processo de fotossíntese. Vamos lá, gente. E tá errada porque fotossíntese quem faz é o cloroplasto. Isso. E tá errada.
Em seu interior ocorre quebra de moléculas? Sim. Da água? Não. Então o erro está na água. B está errado também. Sua realização se dá. Sua realização é o quê? Quando era criancinha, queria ser o quê? Essa diferenciação aí, fase clara e fase escura, está relacionada lá com o processo fotossintético que ocorre lá na estrutura da organela do cloroplasto. Então, tá bem. Tá? Onde é que tá isso? Resposta. Fase clara e fase escura somente vegetal. No seu interior, ocorre a quebra dessa molécula de glicose para a obtenção das energias. Vamos para a próxima, aula 25. Metabolismo energético. Respiração aeróbica e anaeróbica, com oxidação de oxigênio ou não. Fermentação, fotossíntese e quimiossíntese. Então, dentro dessa aula, nós falamos da importância de cada um desses processos metabólicos, falamos que eles são realizados por grupos de seres vivos específicos, tá? Uns produzindo maior ou menor potencial energético. Isso. Né? E aí, nós falamos da variedade de processos de fermentação alcoólica, lática e acédica. Lembrando que esses processos podem ocorrer em presença ou na ausência de oxigênio. Na presença vai se chamar de aeróbica e na ausência anaeróbica. Lembrando também que esse processo de fermentação, ele foi muito ele é lembrado lá quando a gente está falando lá sobre a origem da vida, né? Das primeiras formas de obtenção de energia. Porque muitos micro-organismos realizam o seu processo de energia por fermentação. Essa, quando ocorre na gente, que pode ocorrer, isso sinaliza algo errado no processo, né? Exatamente. Aqui, então, a gente tem a estrutura da mitocôndria, onde nós vamos ter as etapas, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, onde vai acontecer essa produção e a quebra da molécula de glicose. Ok. Falamos também da fotossíntese, que aí sim, ó, lembra daquela questão lá anterior? Claro, fase escura, né? Onde que vai fazendo o estroma, lá nas membranas dos tilacoides, tudo isso vai acontecendo e esse processo só vai estar presente, sendo realizado por aqueles seres chamados de seres clorofilados, lembra? Que são chamados de seres autotróficos ali. E o processo de quimiossíntese. O que é diferente daqueles dois processos os três processos que a gente mencionou anteriormente? Para esses dois aqui, fotossíntese e quimiossíntese. Aqui você tem as substâncias inorgânicas sendo transformadas em substância orgânica. No outro, aqui, você tem as substâncias orgânicas sendo transformadas em inorgânicas, né? Sempre no ambiente, né? Parece que sempre acontece isso. Faz e desfaz. Faz anabólico e catabólico, né? Ok, vambora. É isso. Meu Deus. Vem pra cá, professor. Galera, joga lá, diretor, por favor. Joga lá. Aí. Aqui nós temos a visão global do processo fotossintético. O que a gente falou, pontuou? Só vai acontecer nos seres clorofilados. E muito importante. Muito importante. Reação luminosa, né? Reação luminosa quer dizer parte clara. Sim. Reação que é escura. Então, não precisa da luz. Não precisa da luz, aqui embaixo. Então é muito importante a gente observar que na clara ela produz oxigênio. Né? E na escura, ela consome dióxido de carbono para produzir açúcar. Então, quanto mais dióxido de carbono nós tivermos, nós estamos nutrindo o vegetal para poder produzir açúcar. Certo. Lembra também... Dióxido de carbono? O quê? Isso aqui é figura dizendo. Se eu tiver água e sais minerais, eu tenho isso, oxigênio. Água e sais minerais. Eu tenho isso. Mas para que eu tenha isso, eu tenho que ter dióxido de carbono. Então, as vaquinhas não absorvem. Sim, por isso que precisa sempre manter esse ambiente com muito vegetal, né, professor? Dióxido de carbono. Se não tiver elas não vão. Se eles só liberarem. De onde sai isso aqui? Sai de onde isso aqui? Combustão. Indústria. Pois é. Quem ameniza isso? Se não tiver planta. Então é uma relação, uma coexistência. Por isso que eu falei, catabólica não bate.
Tem mais. Vai. Oi, aonde você quer que eu vá? Passear. Vamos passear, não? Ei, galerinha! Agora sim chegou a hora. A gente vai dar um pulinho ali rapidinho, tomar 2 dedos de café e, ó, vocês vão ficar com a avaliação de recuperação. Beijo, um abraço para todos vocês. Tchau. Tchau.